Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar como é a vida no mundo espiritual, mais especificamente como é a vida no nosso lar. Nosso lar que é morada para mais de 1 milhão de espíritos desencarnados, que fica ali uma colônia numa zona de transição entre o umbral e as esferas resplandecentes. E o André Luiz vai trazer com uma riqueza muito grande de detalhes aquilo que ele encontrou ao desencarnar. Então, uma primeira impressão que ele tem quando ele desencarna, quando ele chega em nosso lar, é que tudo lá é uma cópia melhorada da Terra. Então, ele vê, uma das coisas que impressiona bastante ele é a luminosidade, o quão claro eram as coisas, a percepção visual muito rica, as cores mais harmônicas. Ele até pergunta se era o mesmo sol que iluminava lá, e de fato é o mesmo sol, o nosso lar está ali nas vizinhanças da Terra. Ele também cita as grandes árvores, os grandes jardins, as avenidas, o ar puro, uma sensação de leveza e tranquilidade espiritual muito grande. Depois ele vai entender que essa sensação de leveza vem muito pelo fato de que os habitantes têm um compromisso ali de manterem pensamentos harmônicos, de evitar pensamentos contrários ao bem, e isso faz com que eles entrem quase que numa prece perene e dá essa leveza, essa vibração super positiva, essa paz espiritual que o André Luiz narra. Ele também observa, andando pelas ruas, que quase não tem sinal de inércia ou ociosidade, Tá todo mundo ali ativo, trabalhando, e acho que justamente por nosso lar estar ali na zona de transição, faz com que os espíritos que estão ali não são propriamente vitoriosos, se a gente pegar o sentido literal da palavra, mas são ali aqueles espíritos que estão buscando a evolução, e por isso a felicidade deles reside no trabalho, na oportunidade de ser útil. E também, ouvindo um pouco da história de nosso lar, André Luiz aprende que a colônia é uma antiga fundação de portugueses que desencarnaram no Brasil e no século XVI, e aí, através do pensamento, criam a colônia. A médium Igorina Cunha teve a oportunidade durante o sono de ir até o nosso lar e, com base nisso, ela fez alguns desenhos que representariam aí o que ela encontrou. Isso ajuda a dar um pouco mais de cor ao que o André Luiz narra, é o que nós vamos falar aqui. E esses desenhos eles estão no livro Cidade no Além, que é o livro da Igorina. E nesse desenho, que eu estou aproveitando aqui um desses desenhos, nós vemos que o nosso lar tem o formato de uma estrela, com basicamente 6 triângulos, onde cada um desses triângulos representa um ministério. Nós temos aqui o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros, eles aproximam das esferas terrestres. E os 2 últimos, aí o da elevação e o de união divina, aproximam a cidade das esferas superiores, aí respeitando o fato da cidade ser uma zona de transição. Quando André Luiz chega em nosso lar, ele vai ser tratado no parque hospitalar, que fica ali no Ministério do Auxílio. E esse ministério atende-se doentes, como o caso do André Luiz, prepara-se para novas encarnações e são organizadas turmas de socorro, tanto no umbral, que foi a turma que resgatou André Luiz, por exemplo, como aqueles que choram na Terra. Então, uma equipe para auxiliar aqueles que precisam de ajuda na Terra. E aí, quando esses recém-chegados do umbral eles estão querendo receber cooperação, eles estão mais abertos, eles são encaminhados então para esse parque hospitalar dentro do Ministério do Auxílio, que foi onde o André Luiz começou sua jornada no nosso lar. Quando eles estão mais refratários ou precisam de um tratamento maior, eles vão na Câmara de Retificação, onde o André Luiz teve o seu primeiro trabalho, que fica dentro do Ministério da Regeneração. Além das câmaras de retificação, o Ministério da Regeneração tem as grandes fábricas de nosso lar, onde se preparam os sucos, os tecidos, os artefatos. Então, isso dá trabalho para mais de 100 mil criaturas nessas grandes fábricas. E aí também é narrado que você pode trocar de um ministério para outro, de acordo com o progresso, mas que é muito raro um indivíduo chegar ao Ministério da União Divina. Um a cada 10 anos eles citam. Que é muito mais comum o reencarne, Então você está ali trabalhando e em algum momento você reencarna ao invés de fazer toda a sua trajetória entre os ministérios. E outro ponto interessante é que cada ministério tem 12 ministros, E aí você tem aí um
total de 72 ministros na colônia, e no momento do crepúsculo, né, ao entardecer, todos os ministros se reúnem e isso é transmitido em toda a colônia, então a colônia para fazer uma oração do crepúsculo, né, junto com o governador e os 72 ministros. Como eu já adiantei, né, temos a governadoria, então o centro, ponto de convergência de todos os ministérios, nós temos a governadoria, né, nessa grande praça aqui no centro, e ela é a sede de todos os assuntos administrativos e também de serviços de controle direto, como a alimentação, a distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte, entre outros assuntos ali comuns. E quando o livro foi escrito, né, o governador estava completando 114 anos no comando de Nosso Lar. Então, não é uma democracia, mas assim, os espíritos com maior hierarquia espiritual são aqueles que assumem o ministério e o governador. Além disso, aqui mais acima, entre o Ministério de União Divina e o de Elevação, nós temos o Bosque das Águas. Além dos seus jardins e da sua floração maravilhosa, o Bosque das Águas tem o Rio Azul, que tem águas que o André Luiz fala ser tão cristalinas que refletiam o céu dentro das suas, né, se você olhasse nas águas. E esse é o grande reservatório da colônia. Todo o volume de água ali, ele é absorvido em caixas grandes e magnetizadas pelos ministros da União Divina, e depois eles servem, né, como água para toda a colônia. E depois, ao chegar ali no Ministério da Regeneração, essa água volta e vai alimentar novamente o rio. É muito parecido como aqui na Terra. Além disso, né, a gente vai ver por uma sucessão de fatores que a natureza, esse contato com a natureza é muito importante no nosso lar. Além do Bosque das Águas, a gente tem os salões verdes, né, que são meio que células de educação em meio à natureza, que foram criadas pela ministra veneranda, que é uma das ministras do Ministério da Regeneração, um espírito de altíssima hierarquia, né, estava há mais de 200 anos como ministra lá do Nosso Lar, e além do governador era a única que tinha visto Jesus, né, a única habitante do Nosso Lar que tinha estado com Jesus, dado esse grau de elevação. Então a ministra veneranda cria esses salões verdes para poder servir para estudo, né, em meio à natureza. Em todos os ministérios a gente tinha isso. Além disso, o André Luiz vai citar que tem o Campo da Música, né, onde, e é interessante, quando o André Luiz vai visitar o Campo da Música, ele tem que pagar ingresso. Depois a gente vai ver que no Nosso Lar tem uma moeda, entre aspas, que são os bônus horas, né, que são utilizados. Então ele paga o ingresso para poder acessar o Campo da Música, e ele diz lá que no Campo da Música existem manifestações musicais de todos os tipos, principalmente nas partes mais periféricas, né, nas extremidades do campo, e no centro do campo tem aquela música universal e divina, aquela arte santificada, né? Então acho que é aquela música mais apurada. Ele até cita que muitos compositores terrestres, né, daqui que estão encarnados, eles são trazidos para o campo da música ou em esferas similares, né, em diferentes colônias, para receberem algumas expressões melódicas que depois eles conseguem transmitir aqui na Terra. Então, mais ou menos essa aqui é a dinâmica do Nosso Lar. A gente vai entrar em vídeos posteriores em assuntos mais específicos da alimentação, do transporte, mas por enquanto esses eram o panorama geral da vida na colônia. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço.